fios feitos de lágrimas passadas, os meninos de Uambo fazem alegrias. Constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas e nos céus colhem estrelas de magia. Com lágrimas de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando nos céus como pedrinhas, estrelas, letras, para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e da verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do Planalto, fazem continhas engraçadas de somar, somam beijos com flores e com suor, e subtraem manhã cedo para o luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar, soltam aos céus as estrelas já escritas, constelações que brilham, brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e da verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, palavras desse tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. E assim, cantando a voltinha da fogueira, dizem palavras desse tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Esse é um poema do Rui Mingas, um poeta angolano, que fala sobre um processo criativo e lúdico. E aqui a gente está com a Débora, muito grato por estar aqui conosco no programa Café com Poesia. E você desenvolve um trabalho junto ao Sebrae, quer dizer, do Sebrae, não é? Que é um processo de economia criativa. Isso. Muito obrigado. Isso mesmo. Como é que funciona tudo isso? Bom, obrigada pelo convite também. Bom, lá no Sebrae a gente vem trabalhando com a economia criativa há muitos anos, em todo o Brasil. É uma das estratégias do Sebrae. Mas aqui em Alagoas, a gente vinha trabalhando muito a economia criativa dentro do âmbito do turismo, que é uma das principais formas de distribuir a arte. Então, a partir de 2017, nós fizemos um projeto chamado Redes Criativas. E aí, nesse projeto, a gente vem trabalhando diversas questões empresariais, de mercado, para os artistas. Então, é como você transformar aquele capital intelectual, aquela sua arte, aquela coisa que só você sabe fazer daquele jeito, em uma economia. Então, no cenário mundial, isso já vem ganhando uma repercussão há muitos anos. E a gente não podia ficar de fora também, até porque Alagoas é um berço de grandes artistas, né, de grandes trabalhos que têm repercussões nacionais, mundiais. Então a gente vem tentando trazer essa abordagem econômica, de negócio mesmo, para o trabalho que já é realizado. Então isso é na área da literatura, na área também da escultura, não é? Isso. Eu vi esculturas belíssimas lá de artistas alagoanos. João das Alagoas, Isso. Dona Irineia. São, né, os mestres artesãos, né, que a gente já tem. Mas, para além disso, a gente tem o campo do audiovisual, que tem um grande destaque aqui, né, a produção audiovisual. A própria música também, a música autoral alagoana, as artes cênicas, o teatro, o circo, a fotografia, a arquitetura. Então, são trabalhos que são advindos do capital intelectual das pessoas. Uhum. Então, por exemplo, se você tem uma forma de fotografar, o olhar daquele fotógrafo ele é único. Uhum. Então, só ele consegue captar aquela imagem. Uhum. Então, são trabalhos extremamente individuais, de uma sensibilidade do nosso intelecto, que podem ser transformados em produtos e serviços também. Sim. Então, é a partir disso que o Sebrae vem trabalhando essa sensibilização para a gestão empresarial, para que as pessoas comecem a ganhar dinheiro também com aquilo que elas sabem fazer, que já tem uma aptidão, que tem uma habilidade. Isso é uma coisa muito interessante, porque o artista produz, tem a fase criativa dele, e tem muita dificuldade, em sua maioria, de escoar esse produto. Isso. E fazê-lo chegar, inclusive, à própria comunidade onde ele vive, não é? Então, e esse trabalho do Sebrae é um trabalho fantástico, trazer tudo isso, né? E oferecer esse espaço para o artista, que produz, às vezes, coisas belíssimas,
E como escoar esse produto? Aí vocês então entram com toda a orientação, todo o aparato, é isso? Isso. A gente vai desde o processo de formalização da empresa, porque muitas vezes é um trabalho informal, não tem uma constituição jurídica, e por não ter essa constituição jurídica, eles acabam perdendo algumas grandes oportunidades. Por exemplo, quando a gente fala de economia criativa, a gente não está falando de um trabalho que funciona isolado, ele funciona dentro de uma cadeia. Então, ele atua com diversas outras atividades, não só criativas, mas também tradicionais. Então, você tem uma indústria, um comércio, você precisa de alguém que faça uma propaganda para você. Então, você precisa de um empreendedor criativo que vai lá fazer um roteiro, fazer uma marca, a criação de uma marca. Então, você começa a trazer alguns elementos criativos para a economia tradicional também. Então, se ele não está formalizado, ele pode perder um contrato, uma oportunidade de trabalhar com aquilo que ele gosta e com aquilo que ele sabe também. Sim. Então, a gente atua nesse âmbito da formalização e também na orientação de como tocar esse negócio. Então, é um tipo de empreendedor que ele precisa de um olhar diferenciado. Não é aquela agressividade do mercado, mas é um empreendedor que ele trabalha com a alma dele, né? Então, a gente tem que ter muito esse respeito também pela sensibilidade do artista, pela a forma como ele lida com os negócios. Então, lá a gente tem um atendimento mais personalizado para esse lado humano também, para que ele entenda que não é errado ele ganhar dinheiro com aquela arte dele, mas é uma forma dele sobreviver também como empresário e, além disso, ele trazer inovações para os outros negócios, não só para os criativos, mas para os negócios tradicionais também. Que eu vejo comumente, inclusive aqui no programa, o programa já tem 6 anos de vida e tal, e chegarem aqui escritores e atores, diretores, enfim, mas como pessoa física. E muitos deles já se cadastraram através do Sebrae para a MEI, não é? Isso. Então, que é microempreendedor individual. Individual. Isso. Aí eles pegaram, tem uma reunião que vocês fazem diariamente, né? E orienta tudo. Isso, a gente tem essa palestra todos os dias no Sebrae, às 9 da manhã e às 15 horas. Então chega uma meia horinha antes, é gratuita também, e nela a gente explica todas as vantagens e todas as obrigações que você tem como MEI, né? O MEI é a figura jurídica mais simples que existe. Então ela foi criada mais como uma ação social do governo, na época que foi instituída, para que a informalidade diminuísse. Então, são valores muito baixos de impostos, né? É um tipo de empresa muito simples, você não precisa ter um contador, por exemplo. Então, você faz todos os controles por si só. E aí lá a gente orienta de como é que é feita essa abertura, o acompanhamento e também as estratégias de como a empresa deve funcionar, mesmo que seja num porte tão pequeno, mas que é uma empresa, né? Então, esse entendimento de que a atividade é uma atividade empresarial também é algo que a gente trabalha bastante. Porque às vezes você entende como uma coisa informal, que você faz uma vez ou outra, só que na verdade você é um empresário. Então dá esse sentimento de que você tem uma empresa, que você gera um impacto econômico também, é algo que a gente aborda bastante lá. Tem um valor, até um valor X significativo para que você trabalhe, ou seja, isso. Tem um valor. Tem um limite. O faturamento da empresa, no caso do MEI, é de até R$81 mil por ano. Isso deve dar, em média, entre 6 e 7 mil por mês, que é o máximo que você pode faturar durante aquele período. E aí você não perde essa característica de empresa. E você pode ter funcionário na MEI? Até um funcionário. Você pode ter até um funcionário. E aí nessa palestra a gente orienta todos esses detalhes de como é que funciona, a formalização. É uma figura jurídica muito presente também para o meio artístico. Sim. É uma das principais. Até alguns editais exigem que sejam formalizados, por exemplo, do audiovisual, que está para ser lançado aqui em Alagoas também, exige que o proponente ele seja formalizado. Então, assim, são oportunidades que podem aparecer e, além disso, tem toda a cobertura previdenciária a partir do pagamento. Então, né? De recolhimento para aposentadoria, exatamente, né? Exatamente. É um trabalho fantástico e o artista precisa ter um dado assim que é preocupante, que é exatamente esse escoar o produto, principalmente para o turista, as pessoas que vêm para cá, não é? Isso. Então o pessoal vem para cá, muitos vêm aí, sol e mar e tal, vai no artesanato ali, compra um produto, essa coisa toda, muito bem. Mas para absorver o produto
além do artesanato, absorver e assistir um espetáculo ou comprar vai lá, o CD está meio em desuso e tal, mas que tenha um CD para adquirir um livro, essa coisa toda e tal. Aí existe certa dificuldade para escoar esse produto. Vocês têm uma preocupação quanto a isso, né? Exatamente, porque as atividades criativas, elas conseguem retratar a nossa cultura, a nossa história. Então, qualquer pessoa, quando faz uma viagem, ela procura os elementos gastronômicos, artísticos. Então, se não existe uma oferta, o turista vem simplesmente pelas questões naturais, né? Porque a Alagoas já se vende muito bem para isso, né? Mas quando você começa a inserir alguns elementos, por exemplo, no teatro, na própria música, o artesanato também já tem uma força bem expressiva aqui em Alagoas. Mas se você tem essas estruturas preparadas para receber o turista, você tem estratégias de mercado que direcionam para o melhor local, para a forma como você vai atrair esse público, tudo isso facilita. Então você começa a gerar uma outra dinâmica econômica no cenário. Você começa a ter outros tipos de atrativos, novos produtos turísticos, e aí de repente as pessoas passam a vir não só pelo cenário natural, mas também pelo cenário histórico que o Estado oferece. Então, se esses empresários eles estão preparados para trabalhar isso também, é um ganho para toda a cidade, né? Toda a cadeia ela sai ganhando nessa história. Além dessa orientação que vocês dão diariamente, pela manhã e à tarde, vocês têm dentro do calendário algum tipo de oficina que orienta o produtor cultural? Bom, a gente tem um grupo de empresários que a gente vem atuando desde 2017 e aí a gente se reúne pelo menos uma vez por mês para tratar de algum tema de gestão ou de mercado. E a gente faz muitas parcerias também com grupos de startups que estão ligadas à tecnologia, negócios de impacto social e ambiental também. Então a gente vem trabalhando todas essas temáticas em conjunto. E, além disso, a gente também promove encontros segmentados, né? Esse ano a gente mudou um pouco a estratégia nesse sentido para atender grupos de audiovisual, grupos de música, grupos de teatro, para a gente enxergar quais são as principais dificuldades, né? A gente também está atuando no interior, lá em Arapiraca, a gente está atendendo um grupo de empreendedores do audiovisual também, que tem uma força, já tem curtas premiados. Então, assim, a gente tem diversas formas de atender esses empresários. Então, se qualquer pessoa já se reconhece como um empreendedor criativo que precisa profissionalizar esse serviço para começar a gerar renda, então pode procurar o Sebrae que a gente está esperando para atender também. Essa notícia é muito boa, muito boa. O pessoal fica meio órfão disso, não é? E principalmente porque vem crescendo esse movimento do audiovisual e principalmente o audiovisual com uma quantidade de recursos bastante significativo, não é? Isso. Então tanto curta-metragem, como longa-metragem, como telecine, e esses editais aí têm contemplado de forma bastante significativa. O pessoal fica meio sem orientação, ou seja, ficava. Aí agora, com essa atuação do Sebrae, é muito importante isso. Vocês também têm uma inserção muito forte na gastronomia, não é? Isso, também. A gente tem essa atuação com a gastronomia. A gente atua nessa questão da experiência gastronômica também, de não só servir uma refeição de qualquer forma, mas o que é que vem por trás dessa refeição. Então, tem alguns restaurantes aqui que são conhecidos nacionalmente, né? Então, isso acaba sendo outro atrativo também. E como a economia criativa ela permeia por diversos setores, ela também pode ser inserida no universo gastronômico. Se você cria um prato diferenciado, que conta uma história de alguma personalidade alagoana, por exemplo, então você está usando algum artifício criativo para poder criar um novo produto, um novo serviço também. Então tudo isso pode ser trabalhado de forma em uma rede de empresários de vários setores que geram uma riqueza para o Estado, que contam a história do Estado também. Eu tive aqui semana passada conversando com o Jorge Tenório, que é um escritor de Alagoas, que é de Palmeira dos Índios, mas reside há muito tempo. Porque ele tem a ver com essa história. Ele lançou o último livro dele falando sobre a pesca do sururu, sobre o sururu. E dizendo, situa a personagem ali em Ferno Velho, contando a história da fábrica, da decadência da fábrica de Ferno Velho. E depois
a dedicação daquele povo tal, à Lagoa Mundaú e ao sururu. E falando como é que faz um prato com sururu, entendeu? O sururu despilicado e tal. E o Jorge Amado fazia muito isso também na Bahia, colocando a culinária dentro da literatura, né? Que é muito importante, só para ilustrar isso que você está falando, dessa importância, né? E agora, esse trabalho, vocês têm um calendário o ano inteiro, então? Isso, a gente trabalha uma vez por mês, não tem uma data fixa, porque a gente depende do nosso planejamento para a atividade do mês. Mas aí a gente se reúne pelo menos uma vez por mês lá no Sebrae, então quem tiver algum interesse pode entrar nas nossas redes sociais, a gente sempre está colocando as informações a respeito. Nós temos alguns destinos que agora estão sendo, estão sendo disponibilizados, destinos turísticos, por exemplo, a Serra da Barriga, que era um lugar onde para chegar lá, a estrada de barro e tal, agora já está toda pavimentada até o topo lá da serra. Então, que facilita o acesso lá e tal. E é um lugar bastante estratégico para visitação, né? Mas que precisa também trabalhar a população em torno da serra e tal, para que gere produtos culturais ali que o turista consiga adquirir, não é? Principalmente com essa coisa forte, imagem forte da nossa cultura afro-brasileira, né? Isso, então, você tem a gente tem diversos cenários aqui em Alagoas, né? Então isso pode ser usado não só na questão da população local, então tem muitas oportunidades de gerar negócio através da nossa história, das nossas riquezas. Então você não encontra outro quilombo como o da Serra da Barriga em nenhum lugar do mundo. Então são coisas muito únicas que realmente precisam ser exploradas. As pessoas precisam entender que o mundo precisa ouvir essas histórias de alguma forma. Então são oportunidades de negócios que muitas vezes não se tem essa atenção, mas que basta uma veia empreendedora para poder chegar e tornar isso uma coisa rentável, uma coisa que gera uma riqueza para o local também. Aí é que chega o trabalho de vocês. Exatamente. Então já a gente retorna, vamos tomar um cafezinho e já a gente retorna conversando com a Débora, representante lá do Sebrae. Já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com a Débora, está trazendo informações aqui para nós, trazendo informações valiosíssimas, principalmente nesse lado do empreendedorismo cultural, artístico-cultural, né? Os caminhos que os artistas podem seguir para sobreviver do seu trabalho e da sua arte. E aqui tem uma obra que foi publicada lá pelo Sebrae, né? Uma parceria e tal. Um trabalho bastante... Opa, desculpa, caiu aqui o cafezinho, ou melhor, a xícara veio para cá, mas não há problema algum, não molhou nada. Então, esse trabalho que foi produzido pelo Douglas Aprato Tenório e pelo Jairo Campos. Os dois são meus amigos, historiadores, enfim, pessoas preocupadas com a arte e com a cultura de Alagoas. Bom, e aí vocês têm outros livros também que falam também sobre, inclusive, a presença
da negritude, da cultura afro em Alagoas, não é? A presença holandesa em Alagoas, a questão do Rio São Francisco, né? Então são trabalhos muito significativos assim, de orientação sobre a nossa vida, a nossa história. Vocês continuam publicando? Isso. Na verdade, essas iniciativas vêm dos historiadores, né, das pessoas que têm alguma publicação, e a gente faz esse apoio através de um patrocínio para publicações, né? Então, é uma forma também do SEBRAE apoiar essas iniciativas, estimular que a história seja contada, né? Então, se no caso do professor Douglas, né, tradicionalmente, pelo menos a cada 2 anos, ele está fazendo uma publicação nova. Então é uma forma assim da gente resgatar a história, de estimular esse tipo de empreendedorismo também, para que as pessoas conheçam as histórias que são contadas, a literatura e aspectos também, né? Porque geralmente vem com muitas fotos também, mostrando como é que as coisas são. A parte gráfica também é bastante rica. Bastante rica. Eu vi o livro, por exemplo, que fala sobre o Rio São Francisco, as imagens, as fotografias belíssimas, né? Contando a história, a cultura, as tradições daquele povo e tal. É muito, muito bonito, né? O Rio em Alagoas, quer dizer, a presença do Rio aqui em Alagoas, né? O trabalho da cultura afro-brasileira, não é? Mostra lá a dedicação pela cerâmica, pelo barro, né? A dona Irineia, aquele pessoal de lá do Muquem, né? De União dos Palmares. Então aí, enfim, vocês nesse trabalho, nessa orientação, tem sido um prêmio para os alagoanos, né? Saber da sua identidade mais profunda, né? É um trabalho bastante importante nesse sentido mesmo, porque é uma forma de resgate cultural, de geração de riquezas também. Então a gente tem o trabalho com os artistas de diversas formas, mas a gente também tem um trabalho específico com o artesanato. Então, existe um projeto específico de artesanato, onde se trata a questão da anterioridade. Teve o registro da indicação geográfica do bordado filé, que foi concedido há 2 anos. E, então, o SEBRAE ele esteve dentro desse processo com muita força, com a parceria da UFAL também, na história, no resgate histórico do bordado e no próprio registro todo no INPI. A gente teve presente também para ter esse diferencial para o bordado filé, que é uma coisa genuinamente alagoana e que podia se perder ao longo dos anos, né? Mas agora não se perde mais porque existem registros de que aquele tipo de bordado é específico de Alagoas. Então a forma de se fazer o bordado filé é exclusivamente alagoana e isso está registrado e protegido. Então é outra forma do SEBRAE atuar também na proteção das tradições, de toda a cultura que existe aqui. É como chama patentear, seria isso? Não é uma patente, é outra forma de proteção que é específico para tradições, que é a indicação geográfica. Uhum. Então agora as artesãs, o modo de fazer o bordado filé aqui em Alagoas, ele é registrado no INPI, os pontos são registrados. Então se você adquire uma peça, por exemplo, que faz parte da indicação geográfica, quando você pega a etiqueta, tem lá um código onde você pode ver qual foi a artesã que bordou, de onde veio a linha, quanto tempo ela levou para fazer aquela peça. Então, tudo isso acaba valorizando mais o trabalho. Você acaba dando diferenciais competitivos. Então, imagine uma peça dessa aí para os Estados Unidos, para a Europa, e essa pessoa vai saber que foi uma artesã do interior de Alagoas que fez aquela peça, quanto tempo ela levou. Então, você consegue gerar alguns tipos de diferenciais competitivos. Então, na hora de escolher qual peça eu vou levar do filé, existem várias pessoas que fazem. Mas eu sei que aquela de Alagoas tem qualidade, tem uma história por trás, tem uma geração de renda. Então, tudo isso acaba agregando muito mais para o produto. Então, o SEBRAE atua justamente nesse sentido também, de gerar os diferenciais competitivos para que os empreendimentos cresçam e com qualidade também. Sim. Além desses pontos do bordado, do filé,
Tem a singeleza também é da região nossa aqui, de Alagoas? Isso. É também, não é? Ela fica mais na região do litoral norte também, mas a gente ainda não tem esse trabalho de proteção junto ao INPI, porque a gente precisa de um trabalho muito robusto. Então, há 2 anos foi concedido o título de indicação geográfica do bordado filé, mas isso levou vários anos de estudo, de pesquisa, por isso que a gente contou muito com a parceria da UFAL nesse sentido, para poder ter o registro histórico, para comprovar que aquele modo de fazer é genuinamente alagoano. Entendi. Então isso leva um tempo um pouco mais longo para poder você ter esse registro concedido. E ele já tem um espaço tanto nacional como internacional, não é? Isso, o já filé, tem. não é? Já tem. Então são feiras que são realizadas aqui no Brasil e fora do estado e outros países, não é? É isso. Também é outra forma que o Sebrae atua. A gente faz parcerias com diversos lugares do Brasil, né, para colocar exposição de artesanato também. Levamos as artesãs também para gerar vendas, né, através de rodadas de negócios ou a própria exposição em feiras. É outra forma de atuação que a gente usa para o artesanato, que é uma forma de que as pessoas conheçam, né, também os trabalhos que são realizados aqui em Alagoas. Sim, que outro dia eu estava fazendo uma visita ao Pontal da Barra e um documentário que foi feito falando exatamente sobre esse processo criativo lá, né? As pessoas trabalhando na calçada, né? Isso também gera, além da economia, uma cultura da paz, não é? Exatamente. Que é o trabalho e tal. Tem índices ali naquela região baixíssimos de violência, porque as pessoas estão trabalhando, estão, né, executando o seu trabalho. É muito bonito esse trabalho e que vocês desenvolvem, que o Sebrae desenvolve. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar essa preocupação na capacitação do artista, em ele vender o seu produto, sobreviver do seu trabalho, da sua arte, né? Então, os mecanismos existem, como você falou, de editais, enfim, e depois, para escoar isso, o artista fica com um produto na mão e não sabia como trabalhar. Mas aí agora com essa orientação. E quem quiser procurar lá o Sebrae, procura diretamente o Sebrae, agenda isso. Isso, pode tanto agendar pelo nosso 0800, que é o 0800 570 0800, pode agendar um atendimento, ou pode ir diretamente lá também. Lá no Sebrae. Lá no Sebrae diretamente e a gente direciona o atendimento. Uhum. Então, isso que você falou é muito importante, porque o problema não é a questão criativa, artística. Isso a gente tem de muita boa qualidade. Mas o problema é justamente na distribuição. Sim. Então, o trabalho ele é feito, o roteiro ele é criado, o áudio, o vídeo é produzido, mas como é que eu consigo o retorno econômico de tudo isso? Então, essa é a grande questão da economia criativa para muitos artistas. Então, virar essa chave para entender que é um modelo de negócio, que é uma atividade econômica, é o nosso grande desafio. É com isso que a gente vem atuando junto a esses empreendedores. Uhum. Eu fiquei muito feliz em saber dessas informações que você está passando aqui para os telespectadores, para todo mundo, enfim, que esse programa tem uma audiência significativa e a teleaudiência, né? E tanto pela TV Assembleia como pela internet. E aqui estamos de portas abertas para o Sebrae vir aqui fazer suas considerações, enfim, do que tiver de projeto e trazer os nossos queridos artistas também, que produzem, orientados pelo Sebrae, para a gente aqui abrir as portas do programa, tá bem? Joia. É importante também para eles mostrarem, muitas vezes essa distribuição não acontece porque as pessoas não conhecem. E se não conhecem é porque não está sendo comunicado. Então, a partir dessas iniciativas também, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam, conheçam e comecem a consumir também esses produtos e serviços que já são desenvolvidos aqui. Muito grato pela sua presença. Retorne aqui mais vezes para a gente conversar. Eu que agradeço. E até então o nosso próximo encontro.